nosso estudo no livro de Apocalipse. Nós estamos estudando o período tribulacional, descrito entre os capítulos 4 a 9 do livro de Apocalipse. 4 a 19 do livro de Apocalipse. Os capítulos 20, 21 e 22 tratam do estado eterno, e depois de estudar a tribulação, nós vamos ainda fazer um adendo para o estado eterno. Capítulo 9, versos de 1 a 12 nessa noite, pode ficar assentado. Eu vou fazer a leitura desses 12 versos e depois vou orar. Então nós vamos meditar nisto, que é o toque da quinta trombeta. O que acontece agora quando essa quinta trombeta é tocada. Apocalipse 9, de 1 a 12 diz: Quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Tinham caudas semelhantes a dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebraico o seu nome Abaddon, em grego Apolion. Passado é já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. Nosso Deus, nós temos Tua palavra aberta diante de nossos olhos. Confiamos que o Teu Espírito Santo nos ajudará, a fim de termos proveito do estudo, da leitura da Tua palavra, compreendendo os dias futuros e qual deve ser a nossa atitude hoje. Assim rogamos que nos ajude, pois oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Nós já passamos no capítulo 8, quando então é aberto o 7º selo pelo toque das 4 primeiras trombetas. O 7º selo corresponde às 7 trombetas, que vem então na abertura desse selo. As 4 primeiras trombetas que nós observamos demonstraram realmente que grande estrago foi feito neste planeta. A primeira trombeta tocou e houve a destruição da 1/3 parte da vegetação, da terra da terra que é cultivável, que realmente dá alimento aos homens. Ou seja, no tempo tribulacional, agora que estamos descrevendo a segunda parte da tribulação. Quando isso acontecer, a primeira parte já terá se encerrado. São realmente os 6 primeiros selos. Agora o 7º selo, quando é aberto, nós já estamos na segunda parte da tribulação. Israel já está sendo perseguido pelo anticristo. Eles já perceberam quem é o anticristo, que ele não é o Messias, que agora ele persegue o povo de Deus. Ele quer realmente riscar o nome de Deus deste mundo. Ele tem a ajuda do falso profeta, ele tem ajuda militar para isso, e ele está perseguindo o povo de Deus. Há 144 mil testemunhas, jovens judeus, que estão pregando o evangelho do reino nesse mundo. Já vão surgir 2 testemunhas específicas, que realmente vão ser mortas aos olhos de todo o mundo. Mas enquanto tudo isso acontece, as 4 primeiras trombetas demonstram que 1/3 da terra cultivável desse mundo vai se perder. Disse hoje, ou se pensa hoje, que o mundo está chegando no seu limite da produção de alimentos. Logo, no meio da tribulação, 1/3 da terra cultivável é perdida. Mais do que isso, quando a segunda trombeta toca, há a destruição da 1/3 parte dos animais marinhos e dos navios mercantes e militares que andam pelo mar.
O mundo hoje tem dependido muito do alimento que vem do mar, pois agora 1/3 de tudo isso simplesmente se perderá. Além disso, a terceira trombeta mostra que haverá destruição da 1/3 parte das fontes de água. Se hoje já o mundo tem clamado por água potável, quando inicia a segunda parte da tribulação, o mundo perderá 1/3 das fontes de água potável. E, finalmente, algo ocorrerá, que a claridade dos corpos celestes chegará 1/3 menor à terra. Eles vão brilhar semelhante à noite, eles vão escurecer. E realmente, até mesmo a luz do sol, tão necessária para o crescimento das plantas e de tantas coisas que fazemos, será diminuída. O que Deus está fazendo? Deus está colocando o homem numa situação difícil. Deus está colocando o ser humano numa condição aonde ele vai ter que reconhecer algo. O homem quis, durante esses 6.000 anos, apagar o nome de Deus desse mundo. É o desejo do anticristo e daqueles que estão com ele na tribulação, que o nome de Deus seja esquecido. O que Deus aqui demonstra é o que acontece quando Deus se esquece dos homens. Deus simplesmente vai demonstrar um pouquinho disso, mexendo na 1/3 parte de questões tão essenciais. Os homens não querem viver sem Deus, pois Deus vai demonstrar para eles um pouquinho do que é a vida do homem sem o cuidado de Deus. A Bíblia diz que Deus não somente criou esse mundo, mas Ele sustenta pelo seu poder. Em Hebreus 1:3 diz que Jesus Cristo sustenta todas as coisas pelo seu poder. Pois o homem quer viver por Ele, o homem quer viver sem Deus, então Deus vai dar uma demonstração do que significa viver sem Ele. Viver sem aquele que controla os astros, que controla as estações desse mundo, que controla realmente as fontes termais deste mundo. O mar será atingido por uma explosão vulcânica, provavelmente. Então, ele vai mostrar aos homens que quando ele tira a sua mão protetora e sustentadora, existe apenas o caos. Longe de Deus, o homem só prova do caos. E é isso que ele vai provar agora nesse período. Mas, quando nós pensamos que isso já é demais, quando nós pensamos que isso é grave demais, eis que vem o 5º anjo e toca a sua trombeta. E agora, por 5 meses, as coisas serão ainda mais difíceis. Veja o verso 1. O 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu da terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. A estrela caída aqui, ela é chamada por um pronome, e foi-lhe dada, não é algo, mas alguém, está se referindo num pronome pessoal. E quem é este alguém? Em Lucas 10:18, o Senhor Jesus Cristo diz, e disse-lhes, eu vi a Satanás como raio cair do céu. O que o verso 1 do capítulo 9 diz? Uma estrela que caiu do céu, ele refere-se ao passado, ela tem caído do céu para a terra. E qual é a referência? Uma referência histórica a Satanás. Aquilo que descreve o verso 1 já aconteceu. Satanás foi expulso dos céus, e agora o seu reino é nesta terra. E é ele aqui, a estrela que é vista, é uma referência à sua queda original dentro da história. Mas diz que ele viu uma estrela que caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Que abismo é esse? Literalmente a palavra usada aqui quer dizer a fenda do abismo. E quando, por exemplo, em Lucas 8, versos 30 e 31, nós encontramos o Senhor Jesus numa situação onde ele está expulsando demônios, e o verso 30 diz, e perguntou-lhe Jesus dizendo, qual é teu nome? Ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Então o verso 31 demonstra o pedido deles, e rogavam-lhe que não os mandasse para onde? Para a fenda do abismo. Qual é esse abismo, então, que João está se referindo? Desta forma, a Bíblia se refere a um lugar onde estão presos os demônios. A Bíblia fala de anjos caídos e de demônios. Nós não sabemos exatamente como diferenciá-los. Apenas sabemos que são seres espirituais que servem a Satanás.
A Bíblia demonstra que esses demônios estão presos. Há uma cadeia para eles. E agora então esta cadeia será aberta. E a chave deste abismo, a chave desta cadeia será entregue a quem? Ao senhor desses demônios, a Satanás. É assim que o texto descreve. Em Apocalipse 1,18, demonstra quem é que tem as chaves deste abismo. E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, é o Senhor Jesus falando, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, literalmente, Jesus entregará as chaves do abismo, onde estão presos esses demônios, a Satanás, para que ele os liberte. Literalmente, o verso 2 diz: e abriu o poço do abismo, e sumiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. A fenda do abismo se abre, e agora uma legião de demônios é liberta. Os mesmos demônios que pediram a Jesus para que não os enviasse para lá. Agora esta cadeia é liberta, eles são livres para agora agir neste mundo como nós nunca imaginamos. Houve no tempo do Senhor Jesus uma intensa atividade demoníaca. Parece que este tempo, onde Jesus andou neste mundo, teve uma atividade demoníaca sem igual. Ali Satanás percebeu que pouco tempo lhe restava e que a promessa feita ainda no Éden sobre o descendente da mulher havia sido cumprida em Jesus. Agora os seus dias estavam contados. A presença de Deus andando neste mundo atiçou como nunca os demônios agindo. E por isso então nós temos tantos relatos nas Escrituras da ação dos demônios. Pois agora, nessa segunda parte da tribulação, Deus vai literalmente abrir as portas para que os demônios tenham livre ação nesse mundo. Para que os demônios possam agir e Ele vai nos dizer o que eles farão. Literalmente, o verso 3 vai dizer: e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Nós só vamos entender isso, e depois eu não vou ler o texto por ser longo, mas em casa você pode ler os 2 primeiros capítulos do livro do profeta Joel. Ele vai tratar da invasão dos gafanhotos. Ele vai demonstrar isso no capítulo 1, era uma praga. Deus enviou esta praga ao Egito, e essa praga atingia a nação de Israel na sua desobediência. Só que no capítulo 2 de Joel, esses gafanhotos já não têm o formato ou a maneira dos gafanhotos que atacam as plantações. Agora eles vêm como cavaleiros, como cavalos. E é exatamente a descrição usada aqui agora no livro de Apocalipse, de tal forma que nós podemos entender que esta palavra gafanhoto, ela é usada exatamente por causa da sua aplicação, da forma que esses demônios vão agir. Literalmente eles vão agir como gafanhotos que vêm para destruir tudo, para tocar em tudo. E quando a fenda do abismo é aberta, eles saem e a fumaça do poço escurece o sol e o ar, e eles invadem a terra. Então eles dado o poder, realmente eles estão livres. Eles são como escorpiões da terra, ou seja, eles machucam e têm esse trabalho de machucar, de ferir. A partir do verso 4, Deus vai demonstrar como Ele limita a ação desses seres demoníacos. Primeiro, verso 4 diz: e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Primeiro, eles não são gafanhotos como nós conhecemos insetos. Insetos destroem a erva do campo. Esses gafanhotos não destroem a erva do campo. Eles atacam quem? Homens. Então, em primeiro lugar, eles estão impedidos de ferir a erva do campo. Eles também estão impedidos de ferir aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles que foram selados para Deus, como 144 mil testemunhas. E eles também não podem, o verso 5 vai dizer isso, e foi-lhes permitido não que os matassem. Eles não podem ferir a erva, eles não podem ferir os eleitos de Deus, e eles não podem matar os homens ímpios. Mas que por 5 meses
os atormentassem. Literalmente, 5 meses é o tempo que dura uma praga de gafanhotos. Quando os gafanhotos vinham, a vida deles durava 5 meses. Então, por 5 meses, gafanhotos e insetos, eles comiam a vegetação. Da mesma forma, esses seres demoníacos vão agir sobre os homens sem poder matá-los. Literalmente, por 5 meses, eles vão atormentar os homens. E ele diz então, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Literalmente, eles vão levar os homens à loucura. Onde que nós podemos imaginar o que vai acontecer aqui? Nas porções dos evangelhos, onde são descritas a possessão e a opressão demoníaca. Aquilo que os evangelhos se referem, demonstrando que os demônios, uma vez incorporados nas pessoas, faziam, será aquilo que vai acontecer nesse tempo. Além de possuírem as pessoas, os demônios também têm o poder de trazer terror sobre a vida delas. Não só a possessão, mas também a opressão. E eles vão atormentar o ser humano por 5 meses, através dessa opressão e através dessa possessão. O verso 6 diz algo incrível. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá delas. Aqui os teólogos se dividem em 2 grupos. Primeiro, aqueles que entendem que aquilo que está descrito no capítulo 6 é que os homens realmente vão desejar morrer, mas eles vão chegar à conclusão que isso não adianta de nada. Eles não vão tirar a própria vida porque eles sabem que eles terão que enfrentar o mesmo Deus que estão enfrentando agora. Então, alguns pensam nisso, que eles vão chegar à conclusão que não vale a pena tirar a vida. A grande maioria entende o verso realmente, literalmente. Deus simplesmente vai abrogar a ordem de morte. Deus simplesmente vai, pelo seu poder, pela sua autoridade, abrogar uma lei que ele mesmo criou. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora, simplesmente Deus vai abrogar essa lei. É isso que literalmente entendemos. E por mais que desejem, por mais que sejam atormentados, enlouquecidos por esta hoste demoníaca, a morte fugirá deles. Não haverá como escaparem. Não haverá literalmente nada do que eles poderão fazer. Agora observe a descrição desses gafanhotos. O verso 7 diz assim: e o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. É essa mesma imagem que Joel traz no capítulo 2 do seu livro. Literalmente os demônios invadindo este mundo como uma hoste de cavaleiros, como um exército de cavaleiros que vem para uma devastação rápida, para algo devastador que eles vão causar sobre a terra. Literalmente eles vêm como um exército cavalgando, não há nada que possa detê-los, não há nada que os homens possam fazer. Sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro. Notem que ele fala semelhantes, ele não está falando que eles têm coroas de ouro, mas era algo semelhante à coroa de ouro. Então isso demonstra que eles vêm para vencer. Não há como realmente impedi-los. Não há realmente como impedir que eles façam o que eles querem. E além disso, o final do verso 7 diz que os seus rostos eram como rostos de homem. Aqui demonstra as suas características pessoais. Insetos, gafanhotos não têm inteligência nem vontade. Os demônios o têm. Ao dizer que o seu rosto é como de homem, ele diz que eles são seres pessoais. São capazes de pensar, de decidir. E eles vêm sobre este mundo realmente para atormentar e causar o mal. E tinham cabelos como cabelo de mulheres, e talvez isso se refira àquilo que muito nós vemos neste mundo. Você já viu quantas pessoas são atraídas aos demônios? Você já percebeu quantas pessoas são atraídas ao contato com os demônios, a invocar demônios, a realmente serem possuídas por demônios?
Quantas pessoas são seduzidas pelo poder dos demônios? No nosso país e na África, e em tantos lugares do mundo, através de muitas formas, o ser humano é seduzido pelo poder atrativo dos demônios. É isso que ele está dizendo. Haverão pessoas que se sentirão atraídas pelo poder deles. Mas não se engane, os seus dentes são como dente de leões. E aqui nós lembramos o que 1 Pedro 5,8 diz. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Os homens se sentirão atraídos por eles, mas não se engane. Eles querem apenas tragar a vida humana. Não poderão tirar a vida, mas causarão realmente todo o mal que puderem causar aos homens neste período da tribulação. O verso 9 e o verso 10 dizem: e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Tinham caudas semelhantes a dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Isso demonstra a sua invulnerabilidade. Não há como os homens atacarem algo assim. Não há como os homens se defenderem de algo assim. Os homens simplesmente são incapazes de detê-los, são incapazes de demonstrar qualquer poder diante deles. E com isso nós concordamos com o que a Bíblia diz. Anjos caídos e demônios são mais sábios e poderosos do que o ser humano. E por 5 meses, durante a segunda parte da tribulação, Deus vai permitir que esses demônios hajam na terra. Será algo muito semelhante àquilo que a palavra de Deus descreve e àquilo que nós vemos nesse mundo. Ou seja, o que acontecerá quando esses demônios forem soltos desta forma? Acontecerá simplesmente aquilo que nós já vimos na narrativa dos evangelhos. Por exemplo, acompanhe comigo, Mateus capítulo 8, verso 28. Assim é narrado: e tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram ao encontro 2 endemoniados vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Sabe o que acontecerá nesse período da tribulação? O número de pessoas endemoniadas será absolutamente absurdo. O número de pessoas endemoniadas durante esses 5 meses será incalculável. Aqui, sobre esses 2 homens endemoniados, diz que eles eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Agora pense nisso, multiplicado centenas de milhares de vezes. Não serão 2, serão milhares e milhares e milhares de endemoniados. Serão milhares de pessoas atormentadas pelos demônios. Mateus 4, 24 diz sobre também uma questão de possessão demoníaca. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Aqui é demonstrada toda a sorte de males causados pelos demônios. Lunáticos, muitas vezes, são realmente pessoas fora do contexto dessa vida, fora da realidade da vida. Imagine isso agora multiplicado por centenas e milhares de vezes. Não mais uns poucos, mas milhares e milhares e milhares de pessoas atormentadas, fora de si, andando por esse mundo. Em Mateus 8,6 é descrito, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Imagine agora, milhares e milhares de pessoas no mundo, violentamente atormentadas pelos demônios. Não irão produzir nada, serão incapazes de qualquer ação, estarão comprometendo outras pessoas e sendo violentamente tratadas por isso. Em Marcos capítulo 9, versos 20 a 22 diz: e trouxeram-lhe, quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência,
E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando e perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? Ele disse, desde a infância, muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Isso mesmo vai acontecer. Os demônios vão agir assim com as pessoas, lançando-as na água, no fogo, procurando destruí-las de todas as formas. Sabe qual vai ser o pior? Não haverá ninguém que poderá ter compaixão deles. Agora você imagina esses milhares e milhares de pessoas atormentadas por demônios, enquanto o anticristo está caçando a nação de Israel. O mundo está em caos. Não há fontes de água, elas diminuíram muito. Não há terras produtivas, diminuíram muito. Há pouca coisa que possa se tirar do mar. O sol não tem dado seu brilho. Então os alimentos já não crescem como antes. Possivelmente uma grossa nuvem de pó encobriu o nosso planeta. As circunstâncias estão terríveis. E junto a tudo isso, por 5 meses, os homens vão ser atormentados por aquilo que hoje eles cultuam. A religião do homem é uma só. Desde o dia que Adão e Eva saíram do Éden, desde o dia que os seus descendentes deram ouvidos a Satanás, a religião humana é a religião dos demônios. Paulo diz que por trás de cada ídolo há um demônio. A palavra de Deus claramente nos ensina que aquilo que o ser humano faz ao rejeitar Deus é voltar-se aos demônios. Pois agora, durante 5 meses, Deus vai permitir que os homens tenham um vislumbre daquilo que eles adoraram durante a sua história. Agora eles vão realmente reconhecer, eles vão poder conhecer como nunca aquilo que hoje as pessoas dizem, e aqueles que se envolvem com a adoração de demônios, que são seres bons, seres que nos ajudam, seres do bem. Não é assim que se diz? Esses espíritos são bons espíritos, são espíritos prontos a nos ajudar, prontos realmente, mediante a sua colaboração, a ajudar a prosperidade, a saúde, os sentimentos e tudo mais de um ser humano. Agora, então, os homens vão ver o que realmente são os demônios. Esses demônios que eles se curvaram pelos últimos 6.000 anos, Deus, durante 5 meses, permitirá que eles os conheçam. E eles vão agir neste mundo como nunca agiram. E aquilo que nós vimos nos evangelhos atingirá uma ênfase global. Milhares e milhares de pessoas possuídas, sendo atormentadas pelos demônios, enquanto esse mundo simplesmente mergulha no caos. Quem é o líder disso? Verso 11. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebraico, Abaddon. Seu significado é destruição, ruína. Em grego, Apolion, que significa o destruidor. Literalmente, o próprio Satanás. Quando Jesus diz em João 10:10 que o ladrão não vem somente senão a roubar, a matar e a destruir, as pessoas não creem. Você já tem notado que os adoradores de Satanás têm se multiplicado no nosso tempo? Pois agora o ser humano perceberá do que Satanás é capaz. Eu, pessoalmente, entendo que ele não poderá deter esses demônios, estarão fora do controle dele. Mas todos terão a sua mesma ênfase. Ele só é capaz de roubar, matar e destruir, nada mais. Apenas Jesus pode dar vida, e vida em abundância, Satanás não. E os homens provarão disso. O rei, o líder desses demônios, o próprio Satanás. E os homens provarão, durante esses 5 meses, quais são os deuses que eles têm adorado. Apesar desses deuses terem tido tantos nomes na história, apesar deles serem chamados de Baal e tantos outros nomes nas culturas egípcias, medo-persas, babilônicas, gregas, romanas,
do nosso tempo, eles são apenas demônios. E aqui então o mundo será colocado à mercê deles. Se tudo isso ainda não fosse demais, o verso 12 diz: passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Vai acontecer mais coisa. Vai ter coisa pior do que isso. É inimaginável a circunstância deste mundo no período tribulacional. Os homens vão provar das coisas que tanto desprezaram em Deus, e eles literalmente provarão o que é uma vida, o que é a existência fora da autoridade de Deus, ou quando Deus então tira a sua mão. Eles provarão com dureza o que é um mundo sem Deus. Ou seja, se nós imaginamos hoje que este mundo está se tornando difícil, imagine naqueles dias. Será simplesmente o caos, e a nossa raça estará caminhando a passos largos para a batalha final. Muita coisa há de acontecer ainda, até que Deus faça isso. Vamos ficar até o verso 12. Se o Senhor permitir, na próxima semana, nós entramos no verso